Olá, tudo bem? Hoje é dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Inclusive, é conhecido como o mês de Setembro Amarelo, né, em que há campanhas de conscientização sobre o assunto. Né, e um assunto que é tabu, né, as pessoas não querem falar sobre suicídio. Inclusive, já ouvi pessoas falando para mim que falar de suicídio vai fazer com que as pessoas se matem com maior facilidade, o que não é verdade. Né? A gente conscientizar as pessoas de que há pessoas doentes que precisam de ajuda, que precisam expressar as suas dores, compartilhar as suas dores e aí sim conseguir ajuda e evitar esse ato. Então é falando que a gente evita o ato, né? Tocando assim no assunto, é conscientizando as pessoas, é que a gente vai conseguir evitar que mais pessoas tentem ou cometam o suicídio. Então, para a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados, né? Se não fosse tanto tabu que o mundo vivencia em relação ao assunto. Então, vamos falar sobre isso? Pois bem, então, quando uma pessoa tenta se matar, né, ou quando ela se mata, ela está tentando matar uma dor tão grande que está te corroendo, né, uma dor que, dependendo da pessoa, pode vir desde criança, ou pode vir por uma vivência sofrida, né? Cada pessoa vivencia a sua dor de uma maneira. Mas todas as pessoas que tentaram o suicídio ou que consumaram o suicídio, todas elas tinham uma grande dor que lhe corroía, que te machucava. E a tentativa do suicídio ou a via de fato era para tentar acabar com essa dor. Tá? E é por isso que a gente precisa sim falar, né? As pessoas precisam expressar as suas dores, colocar para fora o que elas estão sentindo, o que está te machucando. Elas precisam compartilhar o que fere, o que machuca. E aí, compartilhando essa dor, a pessoa vai conseguir adquirir ferramentas para lidar com tudo isso, né? Então, vamos falar sobre esse assunto sempre, não é só no dia 10 de setembro ou só no mês de setembro. Todos os dias a gente precisa falar sobre isso, tá? E aí, você sabia que são registrados no Brasil mais de 13 mil casos de suicídio? Sim, no Brasil são mais de 13 mil casos de suicídio por ano. E no mundo são mais de 1 milhão de casos. E o Brasil, ele é o 8º país em números de suicídio no mundo. Então, são números muito altos. Então, vamos sim, né, falar sobre o suicídio para que a gente possa evitar que isso aconteça com as pessoas à nossa volta, né, ou até mesmo com a gente não sabe, nesse momento a gente pode estar bem, mas de repente passa por uma situação dolorosa e vem a desencadear depressão, sofrimento, e se a gente não consegue lidar com essa situação, a nossa dor vai só aumentando. Então, se você está vivenciando uma dor, se você tem um amigo que você percebe que está vivenciando uma dor, um familiar, né, ajude-o a lidar com essa situação. É importante expressar o que a gente sente, sempre, e necessário. Necessário também que tenhamos ao nosso redor, ao nosso lado, pessoas com um olhar amoroso, um olhar atento às nossas necessidades. Né? Porque às vezes a nossa dor é tão grande, é tão insuportável, que a gente não consegue ver outra saída, né?
mas aquele familiar, aquele amigo, ele consegue nos ajudar. Então, estejamos abertos para essa ajuda. Busque uma ajuda profissional, né? Então, se você está vivenciando a dor, ou se você tem um amigo ou familiar que está vivenciando essa dor, o ajude a buscar uma ajuda profissional. Procure o centro de atenção psicossocial mais próximo da sua residência, né? É o conhecido CAPS. Então, o CAPS ele tem uma equipe que pode te ajudar a lidar com essa situação. Geralmente, a medicação é necessária junto com a psicoterapia, né? É um trabalho conjunto para ajudar a pessoa em sofrimento. E são muitas as situações que levam, né, a pessoa a ter o ato de suicídio. Então, pode ser por questões de saúde mental, né, uma depressão, um transtorno bipolar. Isso tudo pode sim desencadear uma dor muito grande. E além dos transtornos psiquiátricos que podem levar ao suicídio, a gente tem todo aquele sentimento de desesperança, de desamparo, né? Isso tudo também deixa a pessoa sem ver uma saída, né? Sem ver uma solução para um problema. E aí a gente vê muitas pessoas que falam: nossa, mas esse problema dela nem é tão grande, por que ela tá chorando desse jeito, por que ela tá sofrendo desse jeito, fulano de tal passou por situação pior. E aí entra mesmo, né, a questão da gente julgar o outro. A gente não tá vivenciando o que ele tá vivenciando. Então aquela dor para ele é a dor dele, né, até onde ele consegue viver com aquilo. Então não é a gente julgando ou a gente falando que é frescura que vai ajudar a pessoa, muito pelo contrário, né? Quando você nega que essa pessoa está em sofrimento, isso vai piorar o quadro dela, tá? Por isso que é importante a gente ter a empatia, né? Empatia é você se colocar no outro, né? E entender o que o outro está vivendo. Você não vai sentir a dor dele, né? Mas você está sentindo, você está vendo que ele está em sofrimento. Questões também como doenças físicas, né? As doenças físicas também alteram o humor das pessoas, alteram o que elas vivenciam. E esse sofrimento físico também leva a pessoa a buscar o ato do suicídio como uma saída para sua dor. Uma outra questão também é as questões de saúde mental, como já dito. A gente tem também o número de homens que cometem suicídio são 3 vezes maior do que o número de mulheres que cometem o suicídio. Porém, o número de mulheres que tentam cometer o ato do suicídio é 3 vezes maior do que a dos homens. Então, há a necessidade de ter um olhar atento. Os jovens também, é o maior número de tentativas de homicídio no Brasil, são os jovens. Além dos idosos, né? A gente tem também os idosos com um número muito alto de tentativas de homicídio ou até do ato consumado. Então, muitas vezes esse idoso, ele tem alguma doença degenerativa, ele tem alguma questão física, tem também a questão da solidão, a questão do abandono, né? Então, são todas situações que trazem sofrimento psíquico, algumas questões que trazem um sofrimento físico, que fazem com que a pessoa não consiga lidar com essa situação. Então, vamos ter um olhar atento para cada um deles, né? Seja os jovens, que é o maior número de tentativas de homicídio e de fato consumado, sejam os idosos que vêm na sequência, sejam os homens, sejam as mulheres, né? Cada um vivenciando a sua dor. As mulheres, elas costumam ter uma rede de apoio muito maior do que a dos homens,
Então, as mulheres têm as suas amigas, têm os seus familiares e elas costumam se abrir muito mais do que os homens. Os homens geralmente são muito fechados, né? Não costumam dividir o que estão sentindo. E eu venho falar para você que você dividir o que você está sentindo é o que vai te ajudar nesse momento, né? É o que vai ajudar que você tenha um olhar mais atento para você, que você consiga, com a ajuda medicamentosa, com a ajuda do psicólogo, né? Você pode sim desenvolver ferramentas para lidar com essa dor. Você vai desenvolver ferramentas para lidar com essa situação que está te machucando. Então, vamos conversar sobre isso. Vamos ajudar quem está em sofrimento. Vamos ter um olhar amoroso, um olhar de atenção para quem sofre. E então eu te convido, neste 10 de setembro, a ter primeiramente um olhar especial para si mesmo, né, para suas dores, o que você está vivenciando nesse momento, e o que você pode fazer por você nesse momento para desenvolver uma ferramenta para lidar com isso. Sozinho é muito difícil, por isso que eu te convido a buscar ajuda. Primeiramente, você pode conversar com qualquer pessoa que você confie, né, que você tenha uma confiança. E junto com essa pessoa, busque ajuda profissional. Tá? Procure um psiquiatra, procure um psicólogo, né, para dividir as suas dores. Procure uma atenção profissional. É importante, é necessário nesse momento que você está vivenciando. E se você tem alguma pessoa do seu convívio, do seu círculo familiar, o seu círculo de amizade, o seu círculo do trabalho, e você percebe que essa pessoa está sofrendo de alguma maneira, se aproxime dela, estenda a mão, estenda seu ombro, estenda o seu ouvido e a leve para ter um atendimento profissional, para que ela possa dividir o que está sentindo, para que a gente evite que mais pessoas que não conseguem lidar com as situações vivenciadas, que ela possa sim ter um olhar diferenciado para si mesma e para que ela possa sim ter uma vida saudável, porque a vida é feita de altos e baixos, de momentos bons e momentos ruins, né? Agora, como nós vamos vivenciar cada um desses momentos, né, é que vai fazer a diferença. Então, às vezes, situações vivenciadas, traumas da infância, abuso na infância, né, tudo isso faz com que a pessoa não consiga ver uma saída diferente, ela não tem uma estrutura mais adequada para lidar com todo o sofrimento que às vezes vem de muito pequeno, né? Por isso que é importante a gente ter esse olhar. Então, neste 10 de setembro, dia de prevenção ao suicídio, vamos falar sobre isso, vamos conversar. Tenhamos um ouvido amigo, um ouvido atento e lembre-se, você não está só. Busque ajuda, peça ajuda. Tenho certeza que quando você conseguir falar, quando você conseguir expressar o que está sentindo, as pessoas ao seu redor vão te ajudar, tá ok? Então, espalhe esse vídeo, vamos atingir um número maior de pessoas para a gente conscientizar e prevenir o suicídio. Vamos cuidar das dores, das nossas dores e das dores de quem nos cerca, tá certo?